Bom dia, graça e paz. Arrumando as malas para viajar, sair de férias finalmente, né? Daqui a alguns minutos a gente vai estar pegando a estrada, mas eu não podia deixar de passar por aqui nesse horário para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E eu quero ler contigo aqui um texto bíblico que a gente já conhece, que é Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz assim: Jesus e seus discípulos continuavam sua viagem e chegaram a um povoado. E ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha, te servindo com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Esse é um texto que você já leu algumas vezes, já ouviu muitas mensagens a respeito dele. Na semana passada nós levamos na igreja uma palavra em cima desse texto, com o título Não se distraia, né? O título da mensagem lá na igreja foi esse, você pode procurar aí no YouTube, ela está mais completa, né? Aqui eu quero destacar, como um resumo da mensagem de domingo passado, exatamente essa questão de Marta e Maria que recebem Jesus na casa delas, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, moravam na cidade de Betânia, né? Ou no povoado chamado Betânia, que era perto de Jerusalém. Jesus, segundo a tradição, era amigo deles de longa data, mas certamente já tinha algum tempo que eles não se viam. Jesus, como pregador itinerante, passando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, um dia ele passa naquela região. E Marta, então, sabendo que ele está por ali, vai atrás dele e fala: fica lá em casa, porque os pregadores itinerantes precisavam de um lugar para hospedar, né? Um lugar como base. Jesus até fala isso quando ele envia os discípulos de 2 em 2. Ele até fala: olha, na casa que receber vocês, fiquem lá até concluir a missão. Então, certamente o pregador itinerante ele precisava de uma casa para ele fazer como base naquela região. E elas então ofereceram, ou Marta, que era certamente a mais velha, oferece a casa dela para hospedar Jesus e seus discípulos naquela missão de evangelização, naquela aldeia chamada Betânia. Entretanto, quando Jesus chega com seus discípulos, Marta então fica muito atarefada organizando tudo, fazendo comida para todo mundo, arrumando todas as coisas ali, preparando tudo para fazer uma boa recepção, ser uma boa anfitriã, e ela vai ficando sobrecarregada com tanto trabalho. E a Bíblia diz que enquanto ela fazia isso, Maria e Lázaro certamente estavam lá ouvindo o que Jesus estava dizendo, né? E ela fica indignada com Jesus, ela vai cobrar de Jesus, ela chega e fala assim: Senhor, não é possível, faz justiça. Eu estou aqui trabalhando o tempo todo para tentar te servir, e ela fica aí no bem bom só ouvindo o seu discurso, seu sermão. Assentar aos pés de um mestre, ou estar aos pés de um líder, de um rabino, significava ser discípulo dele, né? Paulo assentou aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel era um homem do Sinédrio, um homem importante do contexto político-religioso lá da Palestina, e ele foi um discipulador, foi um mestre de Paulo, né? Maria estava na condição ali de discípula. Entretanto, não tem como nós valorizarmos uma e desvalorizarmos a outra, né? Maria escolheu a melhor parte, porque não lhe será tirada. A palavra, quando entra no nosso coração, e a gente dá valor a ela e deixa ela entrar e fazer morada em nós, ela nunca será tirada. Nem a morte é capaz de tirar a palavra de nós, até porque a palavra nos prepara exatamente para a morte, para o pós-morte. Então, não será tirada. Entretanto, servir a Deus também com ações é muito importante. Não adianta ter uma vida de contemplação e não ter uma vida de ação, né? Oração significa oração. Tirar o O fica ração, que é alimento, tirando o R fica ação. Então é necessário ter a vida de contemplação e também a vida de ação, né? Tem pessoas que pensam e passam 1 ano, 2, 10, 50 anos e a atitude nunca é tomada, né? E a gente precisa ter um pouco mais de ação na vida. Então, Marta tinha muita ação, muito enérgica, muito proativa, né? Enquanto Maria tinha muita contemplação.
O prazer que Marta queria ter, né, de receber Jesus na casa dela foi substituído pela frustração de trabalhar sozinha, pela frustração de estar sozinha tentando servir ao Senhor. Muitas vezes a gente fica frustrado por causa disso, né? Aí é o seguinte, cuidado com a distração, é a nossa reflexão, né? Hoje em dia nós temos muitas opções de distração. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um serviço, eu trabalhava numa empresa de informática, e eu precisava fazer a desinstalação de uns programas, de um sistema, em uma cidadezinha vizinha, e eu não tinha carro, eu ia de ônibus. Eu tive que ir de ônibus. E eu parei no ponto do ônibus para esperar, e eu fiquei com um celularzinho antigo, porque tem muito tempo isso, um celularzinho na mão brincando, porque a hora do ônibus ia demorar uns 40 minutos, e eu fiquei lá brincando. Quando eu vi, o ônibus passou. 40 minutos passaram rapidinho, eu fiquei distraído com o celular e o ônibus foi embora. E às vezes é assim. O emprego vai embora, o ônibus vai embora, o cônjuge vai embora, o filho vai embora, a devoção vai embora, porque a gente fica distraído com o celular, a gente fica distraído com vários pensamentos. Passa uma criança bonitinha, a gente rouba a nossa atenção. Passa um carro, rouba a nossa atenção. Passa uma mensagem do celular, chega ali um WhatsApp no celular durante o culto, rouba a nossa atenção. Aparece uma foto nova, uma curtida, um comentário numa foto e rouba a nossa atenção. Eu já atendi pessoas que foram jantar com um cônjuge num restaurante para tentar reatar o casamento que não estava muito bem, e o cônjuge levou o celular. E lá ficou o tempo todo no celular. Eles foram jantar para reatar o casamento não estava legal. Mas um deles levou o celular e ficou. Entende como é que as coisas vão roubando a nossa atenção? Hoje em dia nós temos muita oportunidade de ter a nossa atenção roubada. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque leva embora. Né? Leva embora emprego. Como eu disse, né? Várias coisas vão embora da nossa vida, assim, a nossa devoção vai embora. Né? A gente não consegue se doar por inteiro. Se você vai ler um livro, você começa a ler o livro, você não consegue se doar por inteiro aquele livro, né? Você está lendo um parágrafo pensando numa coisa que você tem que falar amanhã, na resposta que você não deu no WhatsApp, né? No serviço que você tem que entregar daqui a pouco. E assim você vai. Aí você lê o parágrafo 50 vezes, não consegue entender nada, terminou de ler o livro. Alguém te pergunta, o que o livro fala sobre o quê? Não sei. Você vai no cinema assistir um filme, o filme falou sobre o quê? Não sei. Porque a alma está longe. A gente não consegue, às vezes, ficar muito inteiro hoje em dia, né? Ficar inteiro para as pessoas, ficar inteiro para Deus, ficar inteiro nos nossos propósitos de vida, né? E a gente tem que se esforçar para ficar. Tem que se esforçar para ficar, porque senão a gente perde muita coisa, né? A gente perde muita coisa da vida, e ser pela metade é muito ruim, né? Quando você faz um prato bonito, por exemplo, você vai almoçar, faz aquele prato bonitão, e você come só a metade, dá aquela sensação, poxa, eu poderia ter comido o resto, né? Mas você estava com tanta pressa, comeu tão rápido, tão pela metade, né? Então cuidado com a distração, porque rouba a nossa adoração a Deus, né? Jesus falou que o trabalho de Maria era importante ficar ali ouvindo, né? Ele sabia também que o trabalho de Marta também era importante. São duas faces da mesma moeda, um não exclui o outro. Mas quando você estiver servindo, sirva. E quando você estiver adorando, adore. Quando você estiver cultuando, cultue. Não leva o seu celular para o culto, não. Não leva, não. Você não precisa dele no culto, não. Deus não precisa te mandar um WhatsApp, não. Se ele quiser falar contigo, ele vai falar contigo de outra forma. Ele precisa te mandar um WhatsApp para te falar, não. E se você leva o seu telefone para o culto e fica o tempo todo olhando o seu telefone, significa que o seu telefone é mais importante do que Deus. Significa que o meu telefone é mais importante do que Deus. Tem pessoas que às vezes me ligam depois do culto. Ô pastor, te liguei e não consegui falar contigo. É porque às vezes eu até esqueço de colocar o telefone, ligar o telefone de novo, né? Geralmente eu não prego com o telefone no bolso. Uma vez eu estava no culto com o telefone no bolso do paletó, no bolso do paletó, né, do terno. E aí fui fazer a oração final, alguém me ligou, e estava ligando, e eu tentando orar, e o telefone tocando. Aí eu aprendi isso, eu tenho, no mínimo, colocar no silencioso. Mas de preferência, atualmente, por exemplo, porque me incomoda, eu deixo no gabinete. Vou pregar, vou cultuar a Deus. Eu tenho que ficar inteiro pelo menos naquele momento. Não é possível que Deus não merece pelo menos 1h30 da minha atenção. Não é possível. Não é possível que o meu tempo é tão importante assim que 1h30 é difícil demais para eu ficar sem um celular, ficar sem distração, né? A gente procura fazer um culto mais dinâmico, mais rápido,
para que a atenção fique ali, né? Por que hoje em dia na internet existem os videozinhos de 10 minutos, como essa live que você está assistindo agora? Porque se passar de 10 minutos, chegar a 20 minutos, você não assiste mais. Entendeu? Então, geralmente é isso. As pessoas hoje estão investindo em fazer cortes. Faz um vídeo grande, mas faz vários cortes e distribui os cortes para as pessoas assistirem de forma homeopática, doses homeopáticas. Porque as pessoas estão com ausência de atenção durante muito tempo. Então, muita coisa é importante na vida. Jesus falou que muita coisa é importante na vida. Mas a gente tem que escolher as coisas que são base. As coisas que vão dar sustentação, que vão dar base, vão ser basilares, né? Vão ser base para a nossa existência. E a palavra faz parte disso, né? A palavra, a nossa família, o nosso filho, o nosso cônjuge, né? O nosso trabalho, o nosso culto ao Senhor. Essas coisas são muito básicas, são a base de sustentação da nossa vida, portanto, merecem a inteireza da nossa atenção. Tá bom? Então, cuidado com a distração. Cuidado com a distração, não deixa o vento levar a sua distração, não deixa as coisas levarem a sua atenção. A palavra distraído, que aparece em algumas versões aí de Lucas 10, significa com a atenção voltada para outro lado. Então, Marta estava ali de corpo presente, mas a alma dela estava em outro lugar. Tanto é que a alegria com a qual ela recebe Jesus é substituída por uma indignação, porque ela achava que Jesus estava sendo conivente com a irmã dela, que não estava ajudando. Então ela fala, por acaso você não está percebendo que ela não está me ajudando, que eu estou trabalhando sozinha? Então, toda a alegria se vai, né? A fala dela já é diferente com Jesus, porque ela já tinha recebido no coração um pouco de frustração, porque a alma dela já estava em outra direção. Já não era a mesma direção que recebeu Jesus em casa. Então, estejamos inteiros, né? Estejamos inteiros, para que a nossa vida também seja inteira diante de Deus e diante das pessoas. O seu cônjuge, seu filho, o seu patrão, Deus, não te querem pela metade, né? Não me querem pela metade. Eu preciso ser inteiro em todas as coisas da minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, porque o Senhor se deu por inteiro por nós. Se deu por inteiro para a nossa salvação. Nós te louvamos por isso. Havia um foco na missão de Jesus e ele levou essa missão até o fim, focado nela. Não nos deixe, Deus, distrair. Não nos deixe, Deus, permitir que os afazeres, os cuidados dessa vida roubem a tua palavra e a nossa devoção. Não roubem nossas famílias, nossos filhos, nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos para que as coisas básicas da vida, que sustentam a nossa vida, recebam toda a nossa atenção e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, se Deus se permitir, a gente volta para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus.